Quero compartilhar com você uma palavra de Deus para essa manhã. Efésios, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Você está comigo aí? Amém? Amém? Vamos às escrituras que dizem: Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei um tema na mensagem dessa manhã, se puder voltar ao tema ali, que é sob nova direção. Está aí. Muito bem. Eu creio que essa é uma boa palavra para o tempo que nós estamos vivendo. Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ele. E nós temos, por fé, por entendimento, de que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele, 2 Coríntios 5,17, fala muito bem sobre isso, as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas, amém? As coisas novas sobre a sua vida chegaram, é o tempo de Deus sobre a sua história. Então, nós passamos a pensar que sobre nós pesa a responsabilidade de entendermos que estamos sob uma nova direção. E a verdade da pergunta para essa manhã é: quem dirige os nossos passos? Para onde nós estamos apontando? Talvez a resposta dessa pergunta, ela pode definir muito bem quem está no controle da sua vida, se é o Senhor Jesus Cristo ou se é você mesmo. Mas quando nós estamos sob nova direção, quando alguém está dirigindo as nossas vidas, e esse alguém é Deus, nós temos absoluta certeza, estamos no caminho certo. Eu tive uma experiência negativa por esses dias, porque eu vi uma placa sobre um estabelecimento que eu costumava frequentar. E não era lá aquelas coisas, lógico que eu não vou falar o nome aqui, fiquem tranquilos, não era lá aquelas coisas, mas assim, era um lugar que eu costumava comprar. E recentemente passava todos os dias por aquele lugar, e aí recentemente vi uma placa lá, sob nova direção. E eu até pensei, puxa, quem sabe melhorou em algumas coisas, e essa talvez é sempre a nossa expectativa. Quando a gente chega num lugar que fala que está sob nova direção, você logo pensa, tem coisa boa, tem coisa nova. E foi uma frustração tão grande, porque eu cheguei naquele estabelecimento e a nova direção parece que estava pior que a antiga. E aí eu fiquei pensando sobre isso na vida de algumas pessoas. Sabe que existe a possibilidade das pessoas supostamente falarem que estão sendo dirigidos por Deus, mas a vida deles revela outra coisa. Talvez tenha um adesivo no seu carro, talvez tenha uma estampa em sua camisa, talvez tenha até uma
uma ginga religiosa, fala glória a Deus, fala aleluia, frequenta culto aos domingos, participa de uma célula, mas a sua vida fala muito mais do que a placa que está sobre você. Porque a nossa vida é o nosso caráter. Porque a nossa vida são as mudanças que nós sofremos, e muitas delas são baseadas nos valores, nos princípios, em tudo aquilo que nós adquirimos através da palavra de Deus. Então não faria sentido algum alguém estar sob nova direção, ou sobre a direção de Deus, mas a sua vida não ser mudada. Amém? Vocês estão entendendo? Então diga comigo assim: encontro com Deus pressupõe transformação. Então é impossível que alguém se encontre verdadeiramente com Deus e não seja transformado em uma pessoa melhor, em um homem de Deus melhor, em uma mulher de Deus melhor. Então, se alguém fala que se encontrou com Deus, mas a sua vida continua a mesma coisa, o máximo que você pode ter tido é um encontro com a religião, um encontro com o endereço físico da igreja, um encontro com pessoas, mas não um encontro com Deus. Porque encontro com Deus mexe conosco. Encontro com Deus faz uma convulsão acontecer de dentro para fora, onde é impossível que as pessoas não saibam que você serve a Deus, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. E Paulo está falando, através da sua carta aqui em Efésios, de uma vida que está sob nova direção. Para isso, ele faz a descrição de como era a vida velha, de como era a vida sem Cristo, de como era a sua história antes de Cristo, antes do Senhor fazer total diferença na sua vida. Eu quero ir logo para o primeiro ponto, onde quero compartilhar com você aquilo que a palavra está nos dizendo no versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a Bíblia fala sobre uma primeira condição. Que condição era essa, irmãos? Estávamos nós o quê? Mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aqui, o que é que nos revela a figura de um morto? Primeiro, o morto é incapaz de reagir, de corresponder, de comunicar-se, de movimentar-se, de aproximar-se. A mensagem ela chega até o homem, mas ele não ouve, não responde, não reage. É morte espiritual. O homem sem o toque do Espírito, ele está inteiramente incapaz de responder ao chamado de Deus. Por isso é que a regeneração, o ato do Espírito nos tornar nova criatura, é um dos passos iniciais no processo da salvação. Sem a obra do Espírito, não respondemos a Deus. Então essa é uma característica de pessoas mortas. Walking Dead, e você vê aquela cidade de mortos, então você começa a imaginar como seria a cena de alguém que está ali, de alguém que supostamente está andando, supostamente está ouvindo, mas a palavra de Deus não chega ao seu coração. As promessas de Deus parecem não alcançar essa vida. Para nós talvez seja muito difícil entender que algo tão revelador como a palavra de Deus, algo tão libertador como a palavra de Deus, não supra todas as necessidades daquela alma que precisa de Jesus. E todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos da graça dele. Todos nós somos o alvo da mesma salvação. Não tem um piorzinho, um melhorzinho. Todos nós, independente da nossa cultura, da nossa idade, de onde nós viemos, todos nós necessitamos da graça de Deus. E é por isso que hoje para nós é tão difícil entender que a mensagem de Cristo não chega até o homem porque ele não ouve. Como assim não ouve? A gente prega tanto. Como assim não ouve? A palavra de Deus está sendo tão exposta. Como assim não ouve se nós temos células, se nós temos cultos, se nós temos Bíblia, se nós temos, às vezes ali, até o suporte da tecnologia que nos traz pregações e lições tão importantes. Como assim não ouve?
Esse é um tema muito importante para nós pensarmos. Paulo está dizendo, essas pessoas estavam mortas. Essas pessoas, elas estavam em uma condição de vida onde elas não conseguiam enxergar, sabe, a graça de Deus. E essa é a condição de muitas pessoas hoje. Mas essa também foi a nossa condição lá no passado. Quantas vezes nos falaram do amor e da graça de Deus, mas nós não correspondemos? Quantas vezes quando nos falaram, sabe, sobre uma nova vida em Cristo Jesus e você achava que era só sobre uma nova igreja? Você achava que era sobre um novo grupo de pessoas, que era sobre uma placa? Não, sabe, uma nova vida em Cristo Jesus é algo que nasce de dentro e nos revela do lado de fora. Então a nossa alma, ela anseia por Cristo, pela palavra. E nesse caso nós podemos dizer que se Cristo não salvou essas pessoas, então sim, elas estão mortas. E na esfera de importância, o corpo, a mente, não ocupam uma importância tão grande quanto a nossa alma. Porque a nossa alma tem que ser vivificada. E hoje você vê pessoas, então para nós é tão difícil ver, por exemplo, quando você vê um atleta, uma pessoa com uma performance física, pastor, é impossível imaginar que aquela pessoa esteja morta. Sim, ela pode não estar morta fisicamente, mentalmente, mas a sua alma, não importa o seu físico, ela pode não ter a vida. Porque o que define a vida de Cristo em nós não é a nossa aparência, não é a nossa imagem, não é o nosso intelecto. Você pode ter uma pessoa extremamente intelectual, extremamente inteligente, com um QI superior a outras pessoas, mas que está morta espiritualmente falando, porque a sua alma ainda não se ligou a Deus. Porque nós valorizamos o que é exterior, que nós achamos que não faz sentido, mas essa pessoa é tão inteligente, mas essa pessoa é tão atlética, mas essa pessoa se comunica tão bem. Mas até esse pode estar morto espiritualmente. Porque Paulo está falando aqui sobre uma condição. Estávamos nós mortos antes de Cristo, antes de uma entrega, antes de um relacionamento com Deus. Essa é a nossa condição humana, morte espiritual. E é por isso que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de mortos-vivos, de pessoas que andam, que caminham, que vão à academia, que trabalham, que cuidam das suas famílias, mas que lá na sua alma estão completamente desconectadas. E é tão importante que nós entendamos que essa condição, muitas vezes, pode ser uma condição eterna para algumas pessoas. Que o tempo da vida é o tempo do despertar. O tempo da vida, os anos de vida que você tem, são os anos que Deus quer usar para revivificar o seu espírito, a sua alma, para lhe dar uma condição agora de vida eterna, de vida nova em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra, amém? Então, há uma outra característica sobre os mortos. Ele começa a se decompor, não no sentido físico, obviamente, mas da desintegração da sua personalidade moral e espiritual. O homem se decompõe quando não está conectado com Deus. Então o morto é assim. Na hora você não sente, mas o tempo vai passando e o cheiro vai aumentando. As características de um corpo morto são a decomposição. E assim também é na vida espiritual de muitas pessoas. Uma pessoa que não está ligada a Deus, uma pessoa que não tem uma vida espiritual ativa em Deus, ela se decompõe moralmente, ela começa a se desintegrar na sua personalidade moral e espiritual. O homem começa a se decompor e a gente tem visto isso. É triste quando você vê uma decomposição moral. Quando você vê alguém que, veio de uma boa família, era alguém que
supostamente tinha tudo para dar certo, tem um bom trabalho, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa saudável, é uma pessoa com uma família boa. Só que o tempo vai passando e como essa pessoa não fez uma aliança real com Deus, como essa pessoa realmente não ativou a sua espiritualidade, começa a vir a decomposição moral. Essa pessoa começa a abrir mão de uma coisa, um princípio, um valor. Ela começa a negociar as escrituras e começa com aquela linguagem: não tem nada a ver. Não vamos ser radicais. E começa a afrouxar a espiritualidade. Esse é o sinal de uma decomposição moral. E hoje nós temos visto tantas famílias boas, que têm tudo para dar certo, de pessoas inteligentes, trabalhadoras, de pessoas com recursos, de pessoas com saúde, mas não fizeram uma aliança verdadeira com Deus. Os próximos passos são a decomposição moral. Porque o tempo vai passando. E um corpo que não é devidamente tratado, ele vai começar a cheirar mal, ele vai começar a se decompor. E assim também é na natureza humana. Se nós não nos ligarmos ao Senhor, se nós não nos conectarmos à fonte, se nós não realmente reconhecermos a nossa natureza pecaminosa e a necessidade de estarmos diariamente ali aos pés da cruz, a decomposição vem com o tempo. E aí pessoas inteligentes, pessoas de boa família, trabalhadores, pessoas até honestas e eticamente boas na sociedade. Que diferença vai fazer tudo isso se você não estiver vivo em Cristo Jesus? Vocês estão entendendo, gente? A importância de nós termos um alinhamento espiritual, de nós reconhecermos a nossa condição. A nossa condição somos pecadores, habitamos em um mundo de pecado. Então, nós precisamos, a única esperança para nós é a conexão com Deus. A única esperança para a nossa vida é uma vida de santificação, onde entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus. Amém? Muito bem. Então, Paulo fala em primeiro lugar que a nossa condição era de mortos. E agora, aqui nós temos por definição que então éramos escravos. Como nós andávamos outrora? Essa é a pergunta do texto. Nos quais andastes outrora? Significa, como nós andávamos antes de conhecer a Jesus. Então, o texto que nós lemos de Efésios vai nos responder essa pergunta. Primeiro, segundo o curso deste mundo. Como que você andava antes de Jesus? Segundo o curso desse mundo. Mundo, muitas vezes na Bíblia, é definido como sistema. E esta é uma das vezes que deve ser traduzida assim. Paulo fala aqui do pensamento cultural, ou seja, do sistema que controla o mundo e, consequentemente, o ser humano que está nele. São sistemas morais, filosóficos, espirituais, que agem em todas as camadas sociais. Vivemos no meio de uma realidade cultural pagã e demoníaca. O sistema social não é neutro, antes, ele é oposto a Deus. Veja, o que Paulo está falando é uma realidade que pega todas as gerações. E não é diferente nos nossos dias. Nós vivemos também em um sistema de mundo. E ali a explicação foi que mundo, muitas vezes na Bíblia, é definido como sistema, e esta é uma das vezes que deve ser traduzida assim. O sistema do mundo nada mais é do que os valores do mundo. Entenda que a Bíblia não está falando do mundo cosmos aqui. Ele não está dizendo que o cosmos é ruim. Não está dizendo que a terra é ruim, que as árvores são ruins, que o mundo, a construção social é ruim. Não! Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Paulo queria dizer. Mundo aqui é o sistema que rege todas as coisas. É o sistema político, é o sistema de governo, é o sistema de constituição de família. Tudo isso faz parte da palavra mundo. E aqui Paulo está dizendo, olha, antes vocês viviam conforme o sistema desse mundo.
E agora, gente, não é tão difícil, né? Como que o mundo rege princípios como, por exemplo, família? O que é hoje também é parecido com aquilo que era na época de Paulo, numa época mais primitiva, onde o sistema que governava é que definia aquilo que era bom ou não para o ser humano, aquilo que era bom ou não para as pessoas, mas nós sabemos que o que é bom ou não para as nossas vidas está aqui, amém? São as Escrituras que definem aquilo que é bom ou ruim para o ser humano, e não o sistema que governa o mundo. Paulo está dizendo nesta ocasião: vocês viviam segundo o curso desse mundo, e o curso desse mundo é corrompido. O curso desse mundo muitas vezes pensa completamente diferente do que as Escrituras pensam ao seu respeito. E é por isso que eu estou falando essa manhã para pessoas que estão sob nova direção. Eu não estou falando para alguém que não entregou a sua vida a Jesus. Eu estou falando para pessoas que verdadeiramente estão sob a direção do Espírito Santo. Porque essas pessoas entendem: antes eu pensava assim. Antes eu fazia desta maneira. Antes o que regia a minha vida era aquilo que o mundo, que as pessoas, que as correntes, que as religiões, que as filosofias falavam que era bom. Hoje não. Hoje eu sei que o que é bom para mim está na palavra de Deus. O que é certo a se fazer é os princípios que a Bíblia fala ao meu respeito, a respeito da minha família. E é sobre esse mundo que está dizendo ali. Você andava sobre o curso desse mundo, só que hoje você tem um curso diferente. Agora, a Bíblia também fala que além do curso desse mundo, nós também andávamos segundo o curso da potestade, aliás, segundo o príncipe da potestade do ar. Esta é a segunda força que domina o homem sem Deus. O diabo aqui é descrito na Bíblia como um ser pessoal, e existem inteligências demoníacas que agem na vida das pessoas e das estruturas sociais. Há, conforme o verso 2 diz, um espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem é este? É a potestade do ar. Traduzindo, é o diabo e os seus demônios. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Em primeiro lugar, antes você andava sobre o curso deste mundo, sobre os valores, sobre as correntes, sobre as filosofias, daquilo que o mundo dizia a respeito. Quando você está sobre uma nova direção, você está sobre o curso da palavra de Deus. Amém? Agora, Paulo está dizendo, mas você também vivia segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo aquilo que Satanás, os seus demônios, declararam sobre a sua vida. Era um espírito que atuava nos filhos da desobediência. Pastor, quem são os filhos da desobediência? É muito claro para nós, porque, como nós dissemos aqui, o filho da desobediência não necessariamente é uma pessoa massacrada pela vida, não é necessariamente uma pessoa que está na sua pior condição financeira, na sua pior condição física, não é só uma pessoa que está com seu casamento arrebentado. Mas o filho da desobediência é uma pessoa que não nasceu de novo. Não reconheceu a Cristo como Senhor da sua vida. Por isso ele é considerado um morto espiritualmente falando. É alguém só de fachada, é alguém só de exterior. Ele não confessou Jesus lá dentro. Ele não entregou a sua vida, não entregou a sua alma ao Senhor. Ele não reconheceu que o Senhor é o maior valor da sua vida. E é por isso que essa pessoa anda como vulnerável à atuação das potestades do ar. Potestade do ar aqui é equivalente à atuação do inimigo sobre os pensamentos. Porque, ora, quando nós falamos em potestade do ar, você pode imaginar assim, onde está o diabo? Onde é o campo de atuação do inimigo?
o campo de atuação do inimigo é na nossa mente. E é por isso que nós precisamos diariamente travar uma batalha na nossa mente. Porque é aqui que o espírito da potestade do ar atua, tentando nos convencer, tentando muitas vezes nos induzir. Mas quando nós estamos aliançados com Cristo, quando você firmou um propósito de servir ao Senhor, e quando você sabe quem governa a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família, então você não dá lado para o espírito que está muitas vezes na potestade do ar, tentando atuar sobre as nossas mentes e corações. É por isso que precisamos blindar a nossa mente. É por isso que precisamos blindar os nossos pensamentos. É por isso que Filipenses dedica quase um capítulo todo dizendo em que pensar, em o que você deve pensar, tudo que é bom, tudo que agrada ao Senhor, todas as coisas que são concernentes aos princípios e valores da palavra de Deus. Então, muitas pessoas, sem perceber, estão vulneráveis ao príncipe da potestade do ar. E Paulo está dizendo, agora isso mudou nas nossas vidas. Antes você andava segundo o curso desse mundo. Antes você andava segundo o príncipe da potestade do ar. Mas agora em Cristo Jesus você tem uma nova vida. Agora em Cristo Jesus você está sob nova direção. E isso faz com que agora o Senhor da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. E não é mais o Senhor da sua mente. Não é mais aquele que muitas vezes te induz ao pecado e te leva muitas vezes a construir uma vida fora da presença de Deus. A velha vida sem a atuação de Deus está sujeita à orientação em direção dos poderes do mal. Apenas quando o homem se encontra sob nova direção é que ele vai discernir Deus e o maligno. Você não consegue discernir Deus e o maligno quando você está ainda vivendo a velha vida. Ainda é muito confuso, por isso que as pessoas elas têm assim um estigma muito grande com relação à igreja, e elas acham que não é bem assim, porque na verdade elas ainda não conhecem. Você só consegue ter o discernimento daquilo que é a realidade espiritual quando você está vivendo a vida do reino de Deus. Quando você está vivendo as promessas do Senhor para a sua história. Porque do contrário, você não tem o discernimento suficiente para entender o que é de Deus e o que é do maligno. Até porque o maligno é uma força inteligente e sempre vai tentar se passar por Deus. Sempre vai tentar se passar por coerente, sempre vai tentar se passar por bom, por lícito. Só que o homem de Deus, alicerçado na palavra do Senhor, ele tem entendimento suficiente para rejeitar o que é do mal e para receber aquilo que vem de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Então Efésios 6,11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que me firma na palavra? O revestimento das armaduras de Deus. Entenda isso. Eu e você sozinhos não conseguiremos. Não é pela nossa inteligência, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso tempo de igreja, não é nada disso, gente. É o revestimento da palavra, da armadura de Deus, que me faz ficar firme contra todas as ciladas do diabo. E são muitas ciladas. São muitas. Hoje o mundo é um campo minado. E você tem que saber onde você vai pisar. Você tem que saber as alianças que você vai firmar. Você precisa saber quem são as pessoas que vão influenciar a sua vida. Porque o mundo é uma cilada. Vivemos sobre um sistema corrupto, maldito. Repito, o mundo, o cosmos é bom, amém? A criação é boa, não estou falando da criação, estou falando do sistema que rege o mundo. Esse sistema é maligno,
é corrompido e não tem nada de Deus. Mas uma vida aos pés do Senhor, uma vida alicerçada na palavra, revestida com a armadura de Deus, esta resiste às astutas ciladas do maligno. O diabo está sempre aprontando. É João 10:10 que diz exatamente isso. O diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. A vida dele se compõe nessas três atitudes: matar, roubar, destruir. E quem são as pessoas vulneráveis ao diabo? São exatamente essas pessoas que estão sem Deus, sem um alicerce para a sua vida. São as pessoas que não firmaram uma aliança verdadeira, que não se entregaram verdadeiramente ao Senhor. Essas pessoas estão vulneráveis. Paulo estava falando de pessoas aqui que estavam vulneráveis aos espíritos malignos, de pessoas que estavam prestes a serem seduzidas pelo mal. Muito bem, mas ele não fala somente sobre o mundo, ele fala também sobre a potestade do ar, que foi a que nós acabamos de ver, e a Bíblia nos fala também que são pessoas que andavam segundo as inclinações da carne. Veja o versículo 3 do capítulo 1 que diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Escravidão é isso daqui, irmãos. É andar segundo as inclinações da carne. Fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. E é por isso que pessoas que fazem a vontade da carne, que vivem as suas vidas na iniquidade, pecando, achando que não existirá consequência nenhuma, são exatamente essas pessoas para a qual a condição está implícita. São pessoas filhas da ira, como também os demais. Então, antes de estar sob nova direção, você estava sobre a direção da sua carne, dos seus pensamentos, fazendo a vontade e cumprindo os desejos do seu corpo. Quando você está sob nova direção, quando Cristo passa a habitar a sua vida, então você rompe com essa vida limitada e você passa a viver uma vida entregue ao Senhor, que diz respeito a, então, agora uma vida livre. Muitas pessoas não entendem o sentido de libertação, porque pensam: mas agora eu estou em Jesus e não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, e elas acham que isso é estar em escravidão. Deixa eu dizer para você, escravidão é não ter liberdade para tomar uma decisão melhor para a sua vida. E quando eu estou livre, então eu posso escolher não viver inclinado à minha carne. Quando eu sou uma pessoa livre, eu posso escolher não ficar ali preso aos meus pensamentos. Não são os meus pensamentos que ditam a minha vida, não são as minhas emoções, não são nem mesmo os momentos difíceis de luta, porque é exatamente isso que as pessoas fazem. Elas começam a se corromper espiritualmente, porque na verdade elas estão sendo inclinadas para a carne, seduzidas. Os seus pensamentos estão muitas vezes levando você à ruína, à morte, a uma vida sem Deus. E essa inclinação, gente, entenda isso, já é uma inclinação natural. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há ninguém que não nasça já com o pecado. Por isso que é uma inclinação natural. Quando você luta por uma vida de santidade, você precisa de um esforço muito maior, porque a tua inclinação, a Bíblia diz sobre isso, a inclinação para a carne dá para a morte, mas para o espírito dá para a vida. Só que naturalmente nós somos inclinados para a carne. Fomos gerados na carne. Nascemos pecadores. É por isso que a santificação
É por isso que uma vida espiritual, livre, realmente transformada, liberta em Cristo Jesus, exige esforço da nossa parte. Existe posicionamento, existe tomada de decisões, sem as quais nada acontecerá. Senão eu continuarei escravo dos meus pensamentos. Senão eu continuarei inclinado às minhas atitudes carnais. Paulo está dizendo, vocês andavam segundo as inclinações da sua carne. A carne tem o poder, a carne tem um poder nefasto sobre nós. Ela nos torna escravos de desejos, de lascívia, de paixões. Nos arrasta para pensamentos pecaminosos e destrutivos. Por isso que a Bíblia nos convida a negar-se a si mesmo, fazer morrer a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza, que também é a idolatria. Ainda somos exortados a não alimentar a nossa carne, no tocante às suas concupiscências, que são os desejos estragados que ela produz. Romanos 13:14. Mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Concupiscências é desejos. Se revista do Senhor Jesus, o que ele está dizendo é se revista de Jesus, para não dar lado para os seus desejos. Diariamente a nossa carne grita, sim ou não, gente? A nossa carne, ela não quer se render. A nossa carne, ela quer exatamente cumprir aquilo que é natural a ela, natural às suas inclinações. Mas nós que fomos regenerados em Cristo Jesus, nós temos uma opção. Por que eu falo opção? Porque eu sei que nem todos tomarão essa decisão de viver sob uma nova direção, de permitir que o Senhor Jesus governe a sua vida. E qual é a opção que nós temos? Está escrito ali em Tessalonicenses 4:5. Negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Fazer morrer a natureza terrena. Veja, a nossa natureza terrena é o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza, que é também idolatria. Tudo isso, gente, vem no pacote da nossa carne. Você naturalmente é isso, eu naturalmente sou isso aqui. Se eu tiver aquela filosofia de vida, deixa a vida me levar, conhece essa? Vida leva eu vou viver exatamente isso aqui. Eu vou viver inclinado para prostituição, impurezas, paixões lascivas, para desejos malignos, para avareza. Por que estamos vivendo num mundo tão corrupto? Por que estamos vivendo em uma sociedade com tão baixos valores morais, espirituais? Gente, a resposta está aqui. Porque as pessoas estão vivendo na sua característica natural, que é a carne. Qual que é o único princípio para combater a carne? Santificação. É Hebreus 11 que fala, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É só quando nós nos santificamos. E é por isso que uma pessoa, digamos assim, natural, uma pessoa para quem o evangelho não foi apresentado, uma pessoa que não se entregou a Jesus, ela tem uma inclinação maior para o pecado. E é por isso que eu e você que somos cristãos, que aceitamos a Cristo, fomos regenerados pelo Senhor. Não quer dizer que a nossa natureza carnal saiu de nós. Infelizmente não. Nós temos ali no Integração a aula do batismo. E toda aula do batismo eu faço uma brincadeira com eles. Eu falo, olha, maravilhoso seria, se naquele dia lá que você desce as águas e subisse, subia direto para o céu. Já ia direto para a presença de Deus. Seria maravilhoso, mas você batiza, sai da água
e volta para a vida, sim ou não? Porque, embora agora publicamente nós confessamos a nossa fé, a nossa natureza carnal continua em nós. E o único tratamento, o único remédio para que essa natureza não seja tão evidenciada, para que a ênfase seja espiritual, chama-se santificação. A palavra santo, na sua tradução mais simplista, é separado. O santo é alguém separado. Separado do mundo? Não exatamente. Porque Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Ok? Então, Jesus mesmo disse, não separe eles do mundo. Não tem como você se separar do mundo. Mas tem como você se separar do sistema que rege esse mundo. Quantos estão entendendo? E o sistema que rege esse mundo tem valores, sim ou não? Tem princípio. Não é um sistema neutro. Tem gente que fala, não, a política é neutra, o mundo é neutro. Ele é bem inclinado. Sabe bem para onde está levando as pessoas. Então, eu e você precisamos desenvolver um crivo dentro de nós, de saber que não é a separação do mundo. Lá na época de Jesus, houve um grupo chamado essênios. Já falei uma vez sobre isso. Os essênios, que inclusive são os responsáveis pela conservação dos livros do Novo Testamento, porque foram eles que em cavernas guardaram esses livros. Mas os essênios eram era um povo, era uma comunidade religiosa que eles achavam que, olha, esse mundo aqui está muito pecaminoso, esse mundo aqui não dá mais não. Vamos para as montanhas, vamos para um lugar escondido, vamos viver todo mundo lá, só a nossa comunidade que vai viver lá agora. E aí sim a gente vai se separar do mal. E sabe o que eles descobriram? O óbvio, que o mal não estava no lugar, o mal estava nas pessoas. Você pode viver no lugar mais corrupto da terra, sendo um santo de Deus. E você pode ser um santo de Deus em qualquer lugar, na política, na escola, no comércio, em qualquer lugar. Sabe, há um texto lá em Filipenses, que Paulo fala assim, os santos que estão na casa de César saúdam todos os cristãos. Gente, a casa de César era o lugar mais nojento da terra. Era um lugar corrupto, era um lugar onde havia todo o tipo de infortúnio sexual que você pode imaginar. Só que haviam santos que trabalhavam lá dentro. Ora, se haviam santos na casa de César, por outro lado, lá no Antigo Testamento, a gente sabe também que Daniel também viveu em um lugar que tinha outros deuses. Em um lugar onde as pessoas não acreditavam no Deus de Israel, pelo contrário. Mas ele era lá alguém separado por Deus. Então, sabe o que eu quero dizer para você? Que não é a pessoa, aliás, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Amém? Então você pode pensar assim, mas lá no meu trabalho, pastor, puxa, lá todo mundo fala palavrão, lá todo mundo fala besteira, lá eu não aguento mais o meu trabalho, porque lá é um lugar, as pessoas não temem a Deus, as pessoas não falam nada. Ok, querido, até lá você pode ser o santo de Deus, porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. E é por isso que eu creio que pode ter santo na política, pode ter santo na faculdade, pode ter santo no comércio, pode ter santo em qualquer lugar. Porque a santificação é uma decisão. Quantos estão entendendo essa palavra? Você decide ser um santo. Você decide ser um separado para Deus. E é quando você vive essa santificação no lugar que você está, é que outras pessoas têm o privilégio também de ser transformadas. Então o povo de Deus precisa ser essa luz que foi chamada a ser. O povo de Deus precisa ser esse sal que também foi chamado a ser. Continuando, como é possível viver sob uma nova direção? Uma vez que nós estamos escravizados pelo pecado.
Como é possível se livrar dessas artimanhas malignas? O mundo, a potestade do ar, a carne. A resposta está aqui em Efésios 2:1, onde lemos: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o Senhor nos deu vida. Mesmo que você estava lá morto nos seus delitos e pecados, agora você está sob nova direção. Amém? Então, essa é a única maneira, porque naturalmente falando, você está condicionado ao mundo, a potestade do ar, a carne, tudo isso é o pacote da vida, vem junto conosco. Só haverá libertação, só haverá transformação, só haverá possibilidade de você viver o melhor de Deus para a sua vida, para a sua história, quando você então entender que você estava morto. Que se fosse por você mesmo, a sua condição jamais mudaria. Que se fosse pela sua capacidade, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa autossuficiência. A graça de Deus invadiu as nossas vidas de uma tal forma que essa declaração se tornou uma verdade. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então o Senhor nos deu vida. Você pode celebrar o Senhor por isso? Sabe? Glória a Deus. A sua e a minha condição é a mesma. Precisamos de um sopro do Espírito sobre nós. É o Espírito quem vivifica a nossa alma. É o Espírito que nos leva de volta à presença do Senhor. Senão, ou de outra maneira, nós continuaremos perdidos. De outra maneira, nós continuaremos distantes. De outra maneira, nós continuaremos sem entender a importância de uma entrega total ao Senhor. Continuando como alguém morto, sem habilidade moral, dominado por forças externas e internas que conspiram contra Deus, pode encontrar a vida e a liberdade, a não ser que Deus o ressuscite de dentre os mortos. É só o Senhor que pode te ressuscitar. Ressuscita um dormindo do seu lado aí, que eu estou vendo alguns aqui. Ressuscita aí, vai. Tem um morto aí do seu lado. É só o Senhor, gente. Só o Senhor que pode nos dar vida. Versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que coisa incrível. A Bíblia está dizendo aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, é como se o Senhor pegasse o resumo de toda a nossa condição. Qual era a nossa condição? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Qual era a nossa condição? Nós estávamos andando segundo o curso desse mundo. Qual era a nossa condição? Nós estávamos vulneráveis ao espírito da potestade do ar. Qual era a nossa condição? Nós estávamos inclinados totalmente para a nossa carne. E aí vem essa palavrinha tão pequena. Mas Deus, diga comigo, mas Deus. Sabe, a palavra ali é, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida. Você está agora sob uma nova direção, mas Deus, vendo a nossa condição de escravos, Ele nos libertou, amém por isso? Deus, vendo que nós estávamos dominados pelo mundo, Ele nos tirou desse sistema que nos escraviza. É incrível isso, gente. Eu não sei como você não vibra, eu vibro muito com isso. Pensando que, glória a Deus, tem um mas ali na história. E graças a Deus por esse mas. E esse mas é aquilo que muita gente tem vivido, glória a Deus por isso. Porque a minha e a sua condição era uma condição para a morte eterna. Mas Deus, diga comigo, mas Deus,
Olha para o seu vizinho e fala, mas Deus, né? Porque é isso que acontece, gente. Você está lá vivendo uma vida escrava, maldita, dominada por esse príncipe da potestade do ar, mas Deus intervém na sua história. Mas Deus vem com vida sobre a tua história. E é isso que nós precisamos viver nesses dias, irmãos. Deus está chamando a sua igreja. Deus está chamando o seu povo. Deus está levantando famílias para viver sob nova direção. Quem está dirigindo os seus passos? Quem está dirigindo a nossa vida, gente? Quem está fazendo a diferença na nossa história? Quantas pessoas estão vivendo segundo o curso desse mundo, achando que é normal? Quantas pessoas estão vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, achando que ele é Deus? Quantas pessoas estão sendo regidas pela sua natureza pecaminosa e carnal e achando não tem jeito, é assim mesmo, não tenho como vencê-la? Tem sim. Hoje você aprendeu, o maior remédio contra a nossa natureza carnal chama-se santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem remédio sim. As pessoas gostam de, ai pastor, mas é porque a carne é fraca. Mas você nunca leu o que vem antes disso? Que o espírito está pronto. As pessoas dão ênfase na sua pior condição. A carne é fraca, eu sei que a carne é fraca, mas a Bíblia diz, o espírito está pronto. Eis que a carne é fraca. Mas quantos falam que o espírito está pronto? Quantos dão ênfase na vida espiritual? Quantos dão ênfase na sua salvação, na sua santificação, na transformação que elas viveram? Não, é mais fácil para nós falar, ai, tadinho de mim, eu pequei porque a carne é fraca. Misericórdia, irmãos. O Espírito está pronto. Você está pronto, você está sob nova direção, amém? Tem 2 pessoas sob nova direção aqui. Você está sob nova direção, amém? Amém, glória a Deus por isso, porque esse é o tempo de Deus para aqueles que vivem a sua palavra. E nós queremos viver todas as promessas dele, amém? Vamos colocar em pé, eu quero chamar já o louvor aqui para o altar. E eu quero ler essa última frase com você, que diz assim, isto só foi possível porque você permitiu que ele assumisse a direção, amém? Você permitiu que ele assumisse a direção? Amém? Agora você está sob nova direção. Não mais do mundo, do diabo, da carne, mas de Deus. Amém? É precioso isso. Viver sob nova direção é o mesmo, equivale a viver um estilo de vida que agrada ao Senhor. Uma vida debaixo de promessas, uma vida de santificação, uma vida que glorifica o Pai. Hoje temos visto tantas pessoas escravas desse espírito que está aí atuando sobre os filhos da desobediência, como diz ali Efésios versículo 3. Efésios 2:3. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de escravidão? O que Deus sonhou para mim e para a sua vida é uma vida liberta, onde você pode decidir sobre uma vida de santidade, sobre uma vida de prazeres e delícias na presença de Deus. E quando nós começamos a viver essas promessas, a nossa vida muda. A nossa vida, ela entra em uma atmosfera de adoração. Você começa a se inclinar ao seu espírito. E então, a vida espiritual, ela não mais é algo raro, mas ela começa a ser algo natural. A santificação não vai ser mais que esforço para me santificar, não. Ela vai ser a coisa mais natural do mundo, porque a sua inclinação agora será para o Espírito. Você vive sobre uma nova direção, amém? Fecha os teus olhos. Se Ele me criou para algo bem maior. Aleluia. Eu sei quem eu sou, pois eu sei quem tu és. A cruz do Calvário, minha vida mudou. Sou escolhido
tenho absoluta certeza, eu e você não conseguiremos uma vida de santidade pelas nossas próprias forças. Você não é capaz por você mesmo. Eu também não sou capaz por mim mesmo. A força do meu braço é limitada. Por mais que eu tenha uma boa intenção, por mais que eu persevere, qualquer mudança na minha vida será fruto da graça e do poder de Deus. Você não tem força suficiente para mudar a sua natureza. Só quem faz isso é o Espírito Santo sobre a sua vida. E é por isso que eu queria entender que eu e você essa manhã estamos inclinados a viver uma vida de santidade, amém? A tomar uma decisão em nossas vidas de depender dEle. E é justamente porque eu sei que você não consegue, que eu não consigo, que a única forma que nós temos para viver uma vida santa é pedindo a Deus, é nos colocando na presença dEle, pedindo: Senhor, faz através da minha vida, inunda a minha vida com a presença do Teu Espírito, me ajuda, porque pelas minhas próprias forças eu não consigo. E eu queria propor um tempo de altar agora. Eu sei que você, como eu, gostaria muito de uma intervenção divina. Você não tem forças, eu não tenho o suficiente, mas a Bíblia diz lá, Isaías capítulo 40, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando você não tem força, quando você chega no seu limite, a única solução é uma intervenção divina, é Deus te dando força, é o Senhor operando um milagre. Enquanto nós vamos entoar uma canção, eu quero sugerir a você, se você quer força divina sobre você, se você quer ser capacitado pelo Espírito para ser cheio da graça dEle, do favor dEle, vem aqui no altar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar que o Senhor se manifestará sobre a sua história. Feche os teus olhos. Espírito, se você quer, saia do seu lugar. Se você quer o poder de Deus sobre a sua vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. O Espírito as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. levante suas mãos. Vamos declarar isso. Vamos fazer disso uma oração. Levante as suas mãos em fé agora. Ah, Senhor, te adoramos, Senhor.
Levantamos as nossas mãos porque precisamos, meu coração, porque clamamos pela atuação do Teu Espírito. Diante do Teu. Vamos dizer mais uma vez: as minhas mãos eu quero levantar. Faça disso uma oração. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar, Espírito, diante do Teu altar. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que a força não vem de nós. Reconhecemos que é um desafio viver em um mundo corrupto, em um mundo caído, que nada, Senhor, nada proveniente das minhas próprias forças será capaz de transformar a realidade ao meu redor. Mas quando eu estou com o Teu Espírito, quando a Tua graça superabunda sobre a minha vida, quando eu não vivo mais de acordo com o curso desse mundo, de acordo com a potestade do ar, quando eu não vivo mais das minhas inclinações carnais, quando então a minha natureza foi mudada e a condenação que existia ao meu respeito se tornou em glória, porque um dia fiz aliança com o Senhor, então todas as coisas são alteradas. E é por isso que, Senhor, hoje nós estamos aqui para dizer: graças a Deus que nós encontramos o Teu favor, graças a Deus que a Tua palavra chegou aos nossos corações, graças a Deus que hoje somos santos e separados, graças a Deus que o pecado que habitava e governava as nossas vidas agora se submete à palavra do Senhor que está em nós. Graças a Deus, porque de pessoas que praticavam uma vida de iniquidade, hoje somos pessoas transformadas, de pessoas que viviam segundo as inclinações da sua carne, hoje somos, ó Pai, governados por Ti, e estamos todos sob uma nova direção, porque o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor nos chamou da iniquidade para a graça, Senhor. E onde abundou o pecado em nossas vidas, hoje superabundou a graça e o favor de Deus. E somos gratos a Ti por isso, Senhor. Por isso Te amamos e por isso dizemos: Espírito, Espírito, as minhas mãos eu levanto. Vem governar sobre a minha vida, Senhor. Aleluia. Declare isso mais uma vez. E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar, diante do Teu altar. Aleluia. Estenda a sua mão assim. A palavra fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Foi Ele
Foi Ele que te chamou para esse lugar de dependência, de entrega. Ele te deu vida. A nossa natureza nos empurrava para esse lugar de morte eterna, mas Ele, pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, Ele te deu vida. Ele restaurou as nossas vidas. Entregue-se hoje totalmente a Ele. Continue com os seus olhos fechados. O Espírito Santo quer fazer algo aqui. Deixa Ele agir agora. Deixa Ele confirmar essa palavra aí no teu coração. Você está aqui hoje, essa palavra é para você. O Senhor quer confirmar o selo da promessa dEle sobre a sua vida. Ah, queridos, tem uma atmosfera tão boa aqui da presença do Senhor. Não perca isso, não perca isso. Confirme agora isso sobre a sua vida. Foi Ele que nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados. Foi Ele que deu vida a nós, o Espírito, o Espírito. Espírito Santo, traz a vida, a nova vida. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós pedimos, confirma, Pai. Confirma essa palavra nos nossos corações. Tudo que nós mais queremos essa manhã, Pai, é te glorificar. É reconhecer com gratidão. Estávamos sim, nós mortos, em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Senhor, nos ajuda a valorizar essa vida. Nós não queremos desperdiçar a vida que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, restaura. Restaura aquele que se perdeu. Restaura aquele que estava em caminhos errados. Restaura, Senhor, reorienta o caminho. Senhor, traga para debaixo das suas asas o teu filhinho, a tua filhinha, Senhor. É tão bom, Senhor, desfrutar desse ambiente de restauração, de cura, de presença, de manifestação do teu Espírito. Precisamos tanto disso. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de conversão, seja uma manhã de refazer a rota, Senhor, daqueles que estavam indo por caminhos errados, daqueles que não estavam sensivelmente ouvindo e obedecendo a sua voz, mas hoje o Senhor o chama de volta. Hoje o Senhor diz mais uma vez: eis a oportunidade, arrependa-se do seu mau caminho, arrependa-se das suas más escolhas, entre na graça, entre no favor, venha para mais perto do Senhor. Essa é a palavra dele para você. Seja instruído pelo Espírito, pois grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida. E esse é o início de toda uma nova história, de uma história que está sob nova direção, sobre o governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor essa manhã. Aleluia. Te amamos, Senhor. Amamos a tua palavra. Amamos as tuas promessas, Senhor. Amamos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Enche-nos com o teu favor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Vai na bênção, vai na paz. Dá um abraço apertado em quem está perto de você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.